Amém? Vamos iniciar nossa reunião. Nosso culto ao Senhor é muito mais que uma reunião, um momento de nós pararmos tudo o que nós estamos fazendo e voltar nossos olhos a Cristo. Nessa semana nós tivemos muitas notícias tristes. Na minha casa mesmo nós tivemos notícias tristes. Notícia de mais um parente do Eurico doente. Nós tivemos notícias que crianças morrem por descuido. E quando uma pessoa do corpo de Cristo sofre, todo o corpo de Cristo sofre. E nós somos o corpo de Cristo. Eu te convido agora para curvar a sua cabeça e clamar pela misericórdia do Senhor, para que o Senhor traga consolo aos que sofrem, para que o Senhor traga alegria àqueles que estão descontentes, para que o Senhor traga paz para aqueles que estão desassossegados. Vamos orar? Senhor Jesus, nós paramos, Pai, nesse momento, Pai, para cultuar o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, porque nós te queremos, porque nós ansiamos, Pai, por esse momento durante toda a semana. Senhor Jesus, e nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia dos seus filhos, que o Senhor, Pai, traga, Senhor Jesus, consolo aos que precisam, força àqueles que têm medo, Senhor Jesus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor, Pai, traga, Pai, inteligência ao homem para que ele possa produzir a vacina, Pai, para que nós possamos, Pai, ser imunizados, Pai, contra essa doença. Senhor Jesus, hoje na rua, Senhor, eu vi quantas pessoas estão em situação, Senhor Jesus, de rua. E eu peço, Pai, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor, Pai, possa intervir, que o Senhor, Pai, nos traga, Senhor, tranquilidade, para que nós possamos, Senhor Jesus, ajudar aos que precisam, nos dê condição financeira, Senhor Jesus, para que nós possamos, Pai, doar, acolher, Senhor Jesus, e abrandar. Pedimos, Senhor Jesus, saúde àqueles que estão doentes. Senhor, esse momento, Pai, é um momento de estarmos voltados a Ti. E nós queremos mais que tudo, Pai, estar com o Senhor. Amém? Te convido agora a abrir a Bíblia em Salmo 121. Eu lerei na versão da Bíblia a mensagem. Ela é um pouquinho diferente, mas ela traz a palavra de forma clara para que todos possam entender. Levanta os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Não, a minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme, jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. O Eterno é seu guardião. Ao seu lado ele dará proteção. Nada pode fazer mal a você, nem o sol, nem a lua. O Eterno guarda você de todo o mal. Ele protege a sua vida. Ele o protege quando você sai e quando você volta. Guarda você agora e guardará para sempre. Amém? Isso que é uma mensagem para começar a semana, para começar com fé. E eu te convido agora para cantar conosco, para cantarmos cultuando aquele que é o Cristo, Filho de Deus. Amém? Você que está em casa, pare tudo que você está fazendo também e cante, levante, arraste o seu sofá e cante conosco, adore ao Altíssimo. A nossa alegria é o Senhor. Senhor, deixa-nos ouvir o som da alegria, o som da alegria. Senhor, deixa-nos ouvir, o riso dos anjos em tua presença, em tua presença, em tua
dançar em tua presença, em tua presença. Eu quero me envolver com a tua alegria. Eu quero beber do teu vinho novo e me embriagar com teu Espírito Santo e te celebrar no meio do seu povo. Então eu correrei e eu gritarei e eu aplaudirei o Senhor no meio do seu povo. Senhor, deixa-nos ouvir, o som da alegria, Senhor, deixa-nos ouvir, o
nossa abertura hoje nós falamos sobre o Salmo 121. E no Salmo 121 fala que o Senhor está na nossa entrada e na nossa saída, que Ele nos guarda em todo o tempo. E eu te convido agora a cantar as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe, que a luz do Senhor resplandeça sobre você, sobre mim, sobre a nossa casa. Derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado. É por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é ti.
ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Das suas bênçãos, Senhor Jesus, do seu cuidado para conosco. Quanto, Senhor, para acender ao sol, o Senhor deixou o Consolador, o Senhor deixou o seu Santo Espírito, Pai. Aquele, Pai, que quando não temos voz para clamar, Ele clama por nós ao Senhor. Quando nós estamos, Pai, fracos, Ele é forte, Senhor Jesus. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, Pai, nos concedeu essa graça. Lugar é o
volte conosco na próxima live para sua semana. Você tem uma palavra de fé, vitória, confiança. Esses serão os dois textos principais dessa noite: Efésios, capítulo 1 e Hebreus, capítulo 1 e Efésios, capítulo 6. Paz, Senhor, você que está entrando aqui conosco na live. Nós estamos agora iniciando o momento da palavra, de meditação na palavra. Você é muito bem-vindo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1, e também em Efésios, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 1 e Efésios, no capítulo 6. Estes serão os textos principais que nós usaremos nessa noite. O tema da mensagem que nós vamos meditar nessa noite, eu intitulei como Vestes Incorruptíveis. Você pode dizer isso? Diga: vestes incorruptíveis. Roupas que não estragam, que não acabam. Vestes incorruptíveis. Você ligou? A régua. Bom, vamos seguindo sem microfone. Voltar a Cesar. Vestes incorruptíveis. Todos me ouvem bem? Vamos lá. Hebreus, no capítulo 1, versículo 10, nós lemos assim. Hebreus 1, versículo 10. Hebreus 1, versículo 10. A palavra diz assim: E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás, e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Vamos ler mais uma vez? Vou ler mais uma vez para eu poder... O microfone parou aqui, deixa eu entrar aqui no versículo. Versículo 10. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é este Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus que estendeu os céus de estrelas como um manto nos céus, e também que o enrolará no dia certo, Pai. Mas a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não muda. Aleluia. O Senhor não muda, os seus anos não acabam, e a tua palavra diz que tu és o mesmo. Pai, te pedimos que o Senhor venha, Pai, ministrar o nosso coração nessa noite. Que possamos, Senhor, saber, Senhor, que o Senhor tem colocado em nós roupas incorruptíveis. O Senhor tem nos vestido, Senhor, com sapatos que não acabam. O Senhor tem sido, Senhor, Pai, o maná no deserto. E o Senhor tem feito, Senhor, jorrar, brotar água, Senhor, das pedras, Pai.
Oh Deus, te louvamos, Pai, porque Tu és o mesmo. Tudo pode passar, Senhor, mas o Senhor jamais passará. E a Tua bênção sobre nós, Pai, ela é eterna. Aleluia, Jesus. Aleluia. Amém. Queridos, aqui no texto de Hebreus, como nós lemos, nós vemos o apóstolo falando sobre o poder de Deus nesse primeiro capítulo, sobre a soberania de Deus. E ele começa dizendo, né, ele fala aqui no versículo 10, no versículo 12, sobre o poder imutável de Deus, sobre esse Deus que é eterno, que é poderoso, que é incorruptível, que tudo pode passar, que a terra passará, mas Ele permanecerá o mesmo. E eu quero trazer a você aqui algo que esse Deus, o Deus aqui que nós lemos na carta de Hebreus, que esse mesmo Deus fez. Nós sabemos que o povo de Deus estava escravo no Egito, mas um dia Deus levantou um homem, Moisés, para que pudesse ser instrumento para a salvação e libertação do seu povo. E então tudo que tinha para acontecer, aconteceu, e chegou o momento em que o povo de Deus foi atravessar o deserto para poder chegar ao lugar da promessa. Deuteronômio, no capítulo 29, no versículo 5, a palavra diz assim: e 40 anos vos fiz andar pelo deserto, não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, e nem se envelheceu o vosso sapato no vosso pé. Neemias 9, no versículo 21, também diz: de tal modo sustentastes 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não envelheceram, os seus pés não incharam. Aquele povo que estava ali no deserto, caminhando, o povo de Deus, eles também experimentaram desse poder imutável de Deus. A palavra diz que a roupa que estava sobre eles não acabou, não envelheceu, o sapato não estragou. A roupa que estava sobre eles não era uma roupa comum, e nem tampouco os sapatos eram. Assim como tudo que aquele povo experimentou no deserto, além de experimentar essas roupas, esses sapatos, a palavra diz que lá em Êxodo 13, que eles caminhavam e de dia havia uma nuvem de fumaça fazendo sombra sobre eles, à noite havia uma coluna de fogo protegendo e aquecendo. O mesmo Deus que manteve as roupas e os pés, dava àquele povo todos os dias maná, todas as manhãs, e à noite carne no final da tarde, e também fazia brotar água fresca que os acompanhava no deserto. Aquele povo estava revestido de partes da eternidade. Eles não estavam vestidos com roupas comuns, eles não estavam vivendo um momento comum, mas eles estavam experimentando diariamente os cuidados eternos enviados constantemente, diariamente, pelo Deus eterno. Eles estavam experimentando e sendo revestidos de gotas, de partes da eternidade de Deus. E esse texto ele aponta para nós, igreja. Eu estou falando aqui rapidamente sobre o povo de Israel ali caminhando no deserto. Mas esse texto, a palavra, ela aponta para uma igreja que também está revestida por porções diárias que o Espírito Santo derrama sobre ela continuamente. Porções da eternidade. O Senhor chama você a viver, ser essa igreja que peregrina nessa terra, que peregrina até alcançar a promessa, mas que está experimentando porções diárias que o Espírito Santo traz, porções da eternidade, porções do poder de Deus. Deus ele está nos preservando aqui nessa terra.
enquanto nós estamos caminhando. Deus, Ele está te conservando. Ele está conservando não somente a sua roupa, mas o alimento que você precisa comer, mas Ele está conservando a sua mente, o seu espírito. Ele está derramando sobre você. Ele é o Deus que derrama sobre a igreja dele. Que não é comum, uma vestimenta que não é corruptível e que nos prepara para atravessar o deserto, assim como o povo de Israel atravessou o deserto. Vamos ler. A primeira coisa que nós precisamos para poder caminhar nesses dias, nessa terra, é nos fortalecer no Senhor. E para isso nós precisamos reconhecer que o poder que nos fortalece não vem de nós mesmos, mas vem do Senhor. O poder que nos fortalece vem de Jesus Cristo. De caminhar ainda sem saber por onde iam, mas eles foram fortalecidos pelos milagres de Deus. Eles foram fortalecidos ali pelo agir de Deus no Egito. Eles estavam fortalecidos em fé. Eles viram o poder de Deus se movendo naqueles dias no Egito, vendo as pragas vindo e vendo o poder de Deus devastando aquele império tão poderoso. Eles foram fortalecidos em fé. Eles estavam fortes na fé do Senhor. E nós também precisamos primeiramente nos fortalecer. Saber reconhecer que não é a nossa força, não é a nossa inteligência, não é o nosso dinheiro, não é a nossa capacidade, mas é o poder de Jesus que nos fortalece. Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9, ele diz, Deus fala com ele: olha, Paulo, eu não vou tirar o espinho da sua carne, porque a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Conhecimento, fracos a nossa inteligência, fracos o nosso poder aqui nessa terra. Aí Deus, Ele vem mostrar que Ele não precisa de nada de nós para poder agir. Precisamos ter total dependência. E essa dependência não quer dizer que você tem que anular suas qualidades, seus conhecimentos, seus sonhos, o que você tem, aquilo que Deus já te deu. Mas você precisa depender de Deus para tudo. Admitir que tudo que você tem, tudo que você faz, só é útil, só é abençoado, só poderá
vencer se você usá-lo segundo a força do poder de Deus. Então tudo isso que Deus te deu, tudo isso que Deus faz na sua vida, é para que você possa reconhecer que esse tesouro, esse poder está em nós, vasos de barro. Então aquele povo ali que era vaso de barro, estava caminhando no deserto, mas eles estavam fortalecidos pelo poder de Deus. Aqui ainda voltando em Efésios, aí Paulo continua: revestidos de toda a armadura de Deus. Então, Deus, ele já providenciou as roupas certas, os sapatos certos, a comida certa, a comida que é para comer de manhã, a comida que é para comer de tarde, de onde a água vai sair. Deus já providenciou tudo. Mas ainda que Deus tenha providenciado tudo, nós temos a responsabilidade de vestir a roupa que Ele nos fez, que Ele nos deu. Ele nos chama a nos apropriar do poder que Ele colocou à nossa disposição. Deus colocou o poder dele à nossa disposição, mas é necessário que eu e você, que nós, Igreja do Senhor, tomemos essa roupa e vistamos essa roupa. Toda a armadura de Deus, ela está descrita com detalhes, para que nós possamos vencer nesse mundo, para que nós possamos ficar firmes. Porque somente assim nós teremos capacidade de permanecer firmes. Mas eu quero dizer para você nessa noite, é responsabilidade sua vestir essa roupa. É responsabilidade sua vestir essa roupa, estar no lugar certo, na hora certa. Os discípulos lá em Atos, eles estavam ali esperando, porque Jesus disse: olha, recebereis o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês precisam estar ali no momento certo, na hora certa, para poder vestir essa roupa, para revestir-se do poder de Deus. Então, primeira coisa, meu irmão, nós estamos, assim como aquele povo no deserto, caminhando nesses dias, nesse mundo. Mas nós precisamos primeiramente ser fortalecidos pelo Senhor. Precisamos revestir dessa roupa que Ele nos providenciou por meio de Jesus. E o texto continua dizendo, Efésios 6, versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, possam ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e nisto, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então Paulo, após dizer, olha, fortalecei-vos no Senhor, revistam-se da armadura, ele começa a descrever quais são as partes dessa armadura. Ele começa a dizer que cada parte, qual a importância de cada parte. E ele começa dizendo, coloque sobre você o cinto, lombos cingidos com a verdade. O cinto da verdade. Revestidos pela verdade, andando na verdade, falando a verdade. Porque é a verdade que nos guarda dos ataques e das ciladas e das acusações do diabo. E quando eu falo verdade, eu estou dizendo dizer a verdade, não mentir. Porque infelizmente a mentira ainda faz parte da vida de alguns cristãos. Mas a palavra diz que primeiro você precisa colocar o cinto da verdade, falar a verdade para todos. A sua vida precisa ser transparente. Para quê? Para que o diabo não te ataque com acusações, para que ele não tenha acusações para te atacar. Então, meu irmão, nós que servimos a Jesus, nós estamos caminhando nesse deserto, nós precisamos viver na verdade.
Tudo que fazemos não pode ser oculto, mas tudo que você faz precisa de estar à luz do dia, à claridão, a qualquer um, para que qualquer um possa ver. Nós não podemos ter, sabe, aqui na igreja ser de um jeito e ter uma vida, uma segunda vida lá no trabalho, uma segunda vida em casa, uma segunda vida com os amigos. Nós precisamos ser verdadeiros, assim como Jesus foi verdadeiro e falou a verdade todo o tempo. Mesmo que doeu, mesmo que às vezes causou ali indignação com os fariseus, trouxe ali perseguição, ele falou a verdade todo o tempo. E nós precisamos viver a verdade. Nós precisamos andar nesse mundo cingidos pela verdade, sem nada em oculto, para que o diabo não tenha armas para nos atacar, para que nós não precisamos passar por constrangimentos na vida. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Ele é mentiroso, ele fala mentira desde sempre. João 8,44 nós lemos. Ele é homicida, ele é mentiroso desde o princípio. E nós, como filhos de Deus, precisamos andar naquele que é a verdade, a vida. Nós não somos filhos do diabo, portanto nós também não vivemos na mentira. Então, meu irmão, fortaleça-se no Senhor. Nesses dias de dificuldade, revista-se na armadura de Deus, colocando o cinto da verdade. Fale a verdade, sempre, porque é assim que a palavra nos exorta. Depois ele continua: coloque a couraça da justiça. A couraça era uma parte da roupa do soldado que protegia o coração. Era uma parte que vinha protegendo aqui o coração contra as flechas do inimigo. Provérbios no capítulo 4, no versículo 23, a palavra diz sobre tudo que se deve guardar: guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sobre tudo que você tem que guardar, o seu coração é fonte de vida. Se você for atacado no seu coração, a morte vai chegar. Então, quando nós colocamos a couraça da justiça, estamos protegendo o nosso coração de fontes que não vêm de Deus. Estamos guardando o nosso coração. E a palavra diz que é uma couraça da justiça. Essa couraça é feita de justiça, porque Deus é quem nos justifica. É pelo sangue de Jesus que nós somos justificados e nos transforma então pela sua justiça. Nós somos transformados pela justiça de Deus, não é pela nossa bondade, mas a justiça de Deus. Nós somos justificados. A justiça de Deus é que nos protege, é que protege o nosso coração. Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. E se ele não estiver guardado, nós vamos achar que é a nossa justiça que dá vida. Nós vamos achar que é a justiça do mundo que nos dá vida. Se o nosso coração não estiver guardado com a justiça de Deus, nós seremos enganados com os sentimentos, com as intenções injustas desse mundo, com as nossas próprias intenções, com os nossos desejos que nos afastam de Deus. Então não é a sua justiça: eu acho que isso é certo. Não, eu acho que hoje em dia os jovens, eles têm muito isso. Querem interpretar a Bíblia do jeito deles. Não é a sua justiça, não é a minha justiça. Não é o que eu acho. Não são meio termos. Não, isso aqui era lá do Antigo Testamento, não vale mais. A justiça, ela é de Deus. Ela não é minha, não é o que eu acho que é certo, não é o que eu acho que é bom, não é o que eu acho. Não, mas a gente precisa de ser mais maleável. Há uma coisa que a igreja precisa entender nesses dias: nós precisamos viver com respeito e amor a todos. A todos. Mas a palavra, ela é imutável. E a justiça de Deus, ela é imutável.
E nós somos justificados por ela. Não somos justificados pelo dinheiro que temos. Não somos justificados pelo emprego que temos. Não somos justificados pelo QI que temos. Não somos justificados por nada disso. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Jesus que nos justificou. Foi o ato dele naquela cruz. Então foi o que ele fez. É a palavra dele que nos justifica. Então as nossas intenções não contam. Os nossos sentimentos não contam. Então por isso nós precisamos proteger o nosso coração de nós mesmos. Proteger o nosso coração das informações desse mundo, daquilo que esse mundo diz certo. E entender que quem nos justifica é Deus. Então o meu sentimento precisa ser moldado pela palavra de Deus. As minhas intenções precisam caminhar junto com a palavra de Deus. O nosso coração sendo guardados e preservados pela justiça de Deus. Diga: cinto da verdade, couraça da justiça. E diga: pés calçados com a preparação do Evangelho. Olha só, primeiro o Senhor começou aqui falando através de Paulo: vamos andar na verdade. Vamos guardar o nosso coração da nossa justiça própria. E vamos andar no Evangelho. Os nossos pés precisam estar calçados com o Evangelho. Caminhar segundo o Evangelho nos livra de tropeçar. Também nos livra dos caminhos espinhosos e tortuosos desse mundo. O Evangelho é o revestimento que precisamos para a nossa caminhada através do deserto desse mundo. Ele é que nos dá poder para poder vencer todos os perigos. O Evangelho, ele nos livra de tropeçar. Quando nós conhecemos o Evangelho, quando nós conhecemos a palavra, conhecemos aquilo que Jesus ensinou, os nossos pés estão protegidos da queda. Então nós precisamos andar no Evangelho. Nós precisamos caminhar segundo a palavra, para que nós possamos ser desviados dos caminhos espinhosos, nos desviar dos caminhos tortuosos, para que nós possamos conseguir dar um passo de cada vez aqui nesse deserto que nós estamos vivendo. Romanos 1,16 nós lemos: não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o que nos salva? É o Evangelho. O Evangelho é poder para salvação. Então, se nós queremos ser salvos desse mundo, dos caminhos tortuosos, se nós queremos ser impedidos de tropeçar e cair, nós precisamos amar o Evangelho. Assim como Paulo fala: não me envergonhe do Evangelho. Não me envergonhe do que a Bíblia diz, porque eu sei que ele é salvação para aquele que crê. Quando nós andamos no Evangelho também, nós andamos na luz. Quando nós conhecemos o Evangelho, nós enxergamos aquilo que está adiante, aquilo que está vindo. Nós temos um olhar diferente. Não é esse olhar humano, não é simplesmente o nosso olhar, mas é um olhar segundo a palavra de Deus. Salmo 119, 105, a palavra diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meu irmão, quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós andamos na luz e enxergamos o que está à nossa frente. Você não vai andar no escuro. Nós não vamos andar no escuro. A Bíblia diz, nós lemos lá no início, que Deus colocou ali com aquele povo uma coluna de fogo durante a noite. Não era uma coluna somente para esquentar do frio do deserto, mas era luz para aquele povo não ficar no escuro. E a palavra de Deus é essa luz, o Evangelho nos nossos pés. Ele nos faz andar no lugar certo, ele nos propicia andar sem tropeçar. A palavra, o Evangelho nos faz enxergar à frente e seguir segundo o caminho de Deus para as nossas vidas. E a palavra diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito.
andar no Evangelho é viver uma vida de testemunho, é viver no Espírito, confirmando a salvação todos os dias. É assim, um passo, confirmei a minha salvação. Outro passo, confirmei a minha salvação. Eu estou andando no Evangelho. Eu estou cingida os meus lombos com a verdade. Eu tenho a couraça da justiça no meu peito. E eu vou a cada dia, um passo de cada vez, andando sobre a palavra. E a palavra me conduz. A palavra me livra de cair. E a palavra me dá uma perspectiva adiante. A nossa salvação é confirmada à medida que nós andamos no Evangelho. Nós não vamos ficar com medo de dar um passo à frente. Nós não vamos ficar com medo de, será que eu estou sendo salvo? Será que eu vou para o céu? Será que é assim mesmo? Mas a palavra, ela está confirmando a nossa salvação. O Evangelho, ele está confirmando a nossa salvação à medida que nós andamos no testemunho de Jesus Cristo. E Paulo continua: após cingir os lombos com a verdade, colocar a couraça da justiça, calçar os pés com o Evangelho, ele fala, então tomem o escudo da fé. Tomem o escudo da fé. A fé é essa proteção. Ela é a nossa proteção para que possamos ter vitória nesse mundo. Esse mundo que é totalmente contrário à vontade de Deus. Viver uma vida de fé é viver uma vida contrária a esse mundo. Porque aquilo que os olhos não veem, aquilo que as mãos não pegam, não é real nesse mundo. E tudo é passageiro. Mas a fé, quando nós vivemos na fé de Jesus, na fé em Jesus, quando a nossa vida está firmada em Jesus, nós somos protegidos de todas essas informações que nos vêm aí deste mundo. Protegidos das notícias, das más notícias que vêm abater alguns. Protegidos às vezes até da realidade aqui nesse mundo. Quando começou tudo isso, eu falei para uma amiga assim, ela falou assim, eu tô com medo de perder um dos empregos. E eu falei para ela assim, uma coisa é certa, tudo vai ficar bem. Você tendo o seu emprego, não vai te faltar nada. Se você não tiver o seu emprego também, não vai te faltar nada. Porque nós não vivemos naquilo que a gente vê nesse mundo. Você não vive, você não está aqui vivendo, a sua vida não é do jeito que ela é, porque você tem um emprego, porque você tem uma esposa, porque você tem um filho, porque você tem uma casa, porque você tem um carro. Todas essas coisas tangíveis. Mas nós temos que viver com o escudo da fé. Porque quando o emprego faltar, você está com o seu escudo, o escudo que te protege a sua vida, que protege o seu espírito, para saber que o Senhor não te faltará. Pode te faltar tudo nesse mundo, mas tudo, sabe? E aí a gente pensa, né? Pode faltar tudo nesse mundo. Vamos parar um pouquinho aqui. Porque nesse mundo nós vivemos assim, um mundo fragmentado, tudo é rápido. E hoje a gente quer uma coisa, amanhã a gente quer outra. E se a gente não tem, se acontece alguma coisa diferente do querer da gente, aí a gente fica triste, a gente fala, oh Deus, cadê o Senhor? Viver nesse mundo não significa que você vai ter tudo que você acha que você precisa, mas você vai ter tudo que você precisa. Deus vai te dar tudo que você precisa. O povo no deserto não ficou sem comer. Comia de manhã e comia à tarde. Eles não ficaram sem água, eles tinham a água saindo da rocha. Eles não andaram sem roupas, rasgados, pelados, mas a palavra diz que a roupa permaneceu durante 40 anos. Então, se nós tomamos o escudo da fé, nós estamos protegidos dos nossos próprios olhares humanos sobre aquilo que nós achamos que precisamos. Esse mundo é ter.
Mas Deus quer que nós sejamos, que nós venhamos a ser aquilo que Ele nos chamou para ser. Luz neste mundo, sal neste mundo, alegria para o que está triste, cura para o que está enfermo. E para isso nós precisamos tomar o escudo da fé, o escudo que nos protege, o escudo que nos leva a dar vitória. 1 João no capítulo 5, no versículo 4. Esse é o texto que sempre que eu leio, eu lembro disso. É o texto que foi lido no meu chá de bebê. É o meu texto quando eu nasci. E aí ele diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu em Jesus? A palavra diz que Jesus falou: olha, importa-vos que você nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. Jesus falou isso para um homem velho. E ele falou: Jesus, mas como é que um homem velho pode entrar na barriga da mãe? E Jesus disse: você precisa nascer da água e do Espírito. E aqui, meu irmão, nós lemos: todo que é nascido de Deus vence o mundo. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, se nós já nascemos da água e do Espírito, se já aceitamos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, se já tomamos o Espírito Santo como nosso Consolador, Ele já veio a nós por meio de Jesus. Nós já temos essa vida, nascemos de Deus, nós venceremos o mundo. E não é por conta de nós mesmos, mas é porque a vitória que vence o mundo é a fé que temos em Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nascemos de Jesus, somos libertos em Jesus, venceremos em Jesus por meio da fé. Então, tome o escudo da fé. As circunstâncias, as coisas visíveis desse mundo tentam nos fazer cair. As circunstâncias tentam nos paralisar. As angústias. E a palavra então nos chama a olhar para o alto. Um olhar de fé, um olhar de esperança. Colossenses 3, no versículo 1 e 2, nós lemos, a palavra diz: pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. A Priscila começou a ler no culto lá em Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Erga os seus olhos, olhe com fé, tome o seu escudo, para que nada nesse mundo possa alcançar a sua vida, para que as flechas do diabo não alcancem a sua vida. Use o seu escudo de fé, olhando para o nosso Senhor Jesus, elevando os olhos para aquele de onde vem o nosso socorro. Todos aqueles que venceram, se você for lá em Hebreus 11, você vai ler que todos que venceram ali, os heróis da fé, venceram porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então nós que nos aproximamos de Jesus, que colocamos esse escudo de fé, nós sabemos que nós só vamos agradar a Deus crendo. Nós sabemos que Ele é galardoador, Ele presenteia aqueles que o buscam, aquele que se aproxima dEle, sabendo que é verdade, que Ele faz o impossível, que Ele age onde nós não podemos agir. Então, o escudo da fé, ele nos ajuda a vencer os dardos inflamados do inimigo.
que vem em nossa direção. E Paulo continua dizendo, depois de colocar o cinto da verdade, depois de colocar a couraça da justiça e os pés para o evangelho, de tomar o escudo da fé, ele diga: coloque então o capacete da salvação. Toda a Escritura, o propósito da Escritura é nos conscientizar da nossa salvação. É que você saiba, é que você se lembre, você é salvo em Jesus. Você pode estar andando pelo deserto mais quente, pelo deserto seco. Você pode estar andando por um momento mais difícil da sua vida, mas olha, meu irmão, o Senhor Jesus, Ele já tem um escape para a sua vida. Ele já tem o lugar da promessa. Você não está andando sem direção, mas você está andando em direção à promessa de Deus. E o propósito da palavra de Deus é nos lembrar da nossa salvação. Por mais que nós estejamos achando que nós estamos perdidos, que não conseguiremos, o Senhor, por meio da palavra, nos lembra que nós fomos salvos, que nós somos salvos em Cristo Jesus. 1 João, no capítulo 5, no versículo 13, nós lemos: essas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Jesus, Ele nos escreveu todas essas coisas para que nós saibamos que nós já temos a vida eterna e creiamos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Porque o diabo, ele tem uma estratégia. A Bíblia diz que ele está como um leão, rondando, rugindo. E a estratégia do diabo consiste em querer nos convencer do contrário, que nós não somos salvos, que nós não estamos salvos. O objetivo dele é semear dúvida, semear desconfiança no seu coração, no meu coração, em relação à nossa posição em Jesus. Ele quer semear dúvida do seu lugar em Deus, do seu lugar em Jesus. Por isso nós precisamos colocar o capacete da salvação, para que na nossa consciência nós estejamos sempre lembrando que nós estamos sendo salvos. Dia após dia nós estamos sendo salvos. Não salvos por causa de nós mesmos, mas nós estamos sendo salvos dia após dia por Jesus. Ele está operando em nós todos os dias a nossa salvação. Porque a salvação é um processo. Ela não é um estado nas nossas vidas. Pronto, aceitei Jesus, eu posso viver do jeito que eu quiser agora, porque a graça já resolveu tudo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós recebemos salvação por meio da graça. E diariamente nós caminhamos para sermos aperfeiçoados por meio de Jesus. Jesus, Ele veio nessa terra, Ele se esvaziou do seu trono de glória para nos mostrar que um homem poderia conseguir viver esse processo, ser obediente à morte, a ponto de morte de cruz, a tal ponto a ir até a cruz. E nós que nem vamos viver isso, nós também conseguimos viver esse processo de salvação. Mas o diabo, ele quer que a dúvida instale em nós. Você tem que entender que Jesus, Ele já obteve vitória. Ele venceu a morte. Nós aceitamos Jesus e tomamos essa salvação, nos tornamos justiça de Deus por causa de Jesus. E Ele nos chama a caminhar com Ele em obediência, assim como Jesus caminhou em obediência, assim como Jesus foi fiel até a morte. Mas muitas vezes, quando pecamos, o diabo vem nos dizer: olha aí, você já perdeu sua salvação, olha, você não consegue.
E aí, onde o capacete da salvação nos lembra, não é a minha justiça, mas eu tenho aquele a quem recorrer, aquele que eu posso dizer: Senhor, perdoa os meus pecados, Pai, aqueles que eu cometi, que eu conheço, e aqueles que são, Senhor, Pai, que são ainda ocultos na minha mente. Nós temos Jesus a quem nós podemos recorrer. Então, na nossa mente, nós precisamos estar conscientes o tempo todo, conscientes da salvação de Cristo. Nós não podemos nos esquecer disso. Nós não podemos permitir que a dúvida se instaure no nosso coração e roube. Por isso precisamos colocar o capacete da salvação. A salvação de Jesus. Romanos 12, no versículo 2, a palavra nos exorta: não sejam conformados com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a nossa mente, ela precisa estar constantemente lembrando da salvação de Jesus, lembrando das palavras, das promessas de Jesus para as nossas vidas. Você precisa estar vestido com essa parte, com esse acessório, com essa parte dessa armadura que é o capacete da salvação. Você precisa colocar esse capacete para jamais esquecer que, embora você fale, embora eu fale, a justiça de Deus e a graça dele nos dá salvação e vida eterna. E por último, como parte dessa armadura, como parte dessa vestimenta, a palavra diz: e então tomem a espada do Espírito. Tomem a espada do Espírito. Olha só, também e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Todo soldado deve saber usar a sua espada. E todo soldado deve também suportar o peso da sua espada na luta. A gente não faz parte da nossa cultura a espada, né? Mas nos filmes a gente vê que aquele negócio é pesado, né? Não é uma coisinha. E o soldado, ele, além de saber usar a sua espada, ele tem que suportar o peso da espada na luta. Porque se ele não conseguir fazer isso, ele vai estar colocando em risco a sua própria vida. Um cristão precisa dominar a espada, e a espada é a palavra de Deus. Segundo Timóteo 2, no versículo 15, Paulo ensina lá a Timóteo, ele fala: olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós, para caminhar nesse deserto, nós não podemos apenas ler a Bíblia, mas nós temos que conhecer, porque ela é uma espada. Nós precisamos manejar bem, nós precisamos suportar o peso. E que peso é esse? O peso talvez das pessoas não entenderem. Porque a palavra diz: sede santo, como eu, vosso Pai, eu, vosso Deus, é santo. E talvez isso possa gerar para você peso. Não, é difícil, né, irmão? Gera em todos nós peso. Sede santos. Deus nos chama sede santos. Mas nós somos homens carnais que estamos buscando o pecado. Nascemos do pecado, como a palavra diz, a nossa natureza anseia pelo pecado. Então há um peso. Mas a palavra chama: procura apresentar-te aprovado. Procura estar aprovado, como alguém que não vai sentir vergonha, como alguém que não vai passar vergonha, mas alguém que maneja a palavra, alguém que conhece a palavra, alguém que suporta o peso da palavra e que vive a palavra.
A espada, ela não é só uma arma de ataque, mas ela é uma arma de defesa. A Bíblia, a palavra de Deus, ela não é somente uma arma de ataque, mas ela é uma arma de defesa. E ela nos dá segurança na batalha, ela nos dá segurança na caminhada por esse deserto. Imagine você andando no deserto sem uma faquinha, né, seu João? Uma peixeirinha. Você está com a sua peixeirinha, não, se aparecer uma cobra, eu tenho minha peixeirinha, eu tenho minha espada. A espada, a palavra, ela é para nossa defesa e é para o nosso ataque. O diabo, quando tentou Jesus ali no deserto, foi a palavra que ele usou, foi a espada que ele lutou, foi a palavra, o conhecimento da palavra. E a Bíblia diz que a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas, das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração. Não há criatura encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão patentes ao olhar daquele com quem temos que nos tratar. A palavra de Deus, ela é capaz de penetrar o mais profundo. Ela é capaz de dividir o homem, de discernir os pensamentos. Ela é capaz, então, de nos fazer andar, sabe, o que nós já falamos, na luz, com discernimento. Nós não vamos andar cegos sem saber o que fazer, mas pela palavra que penetra juntas e medulas, que nos faz discernir, nós poderemos caminhar nesse deserto, caminhar nesse mundo e obter a chegada no lugar da promessa. E Paulo termina dizendo em Efésios: orando em todo tempo, vigiando com toda perseverança e súplica. Orando, vigiando, perseverando, suplicando pelos santos. Enquanto caminhamos nesse deserto, enquanto estamos caminhando aqui, vestidos com as roupas celestiais, com porções da eternidade, sendo alimentados pelo milagre de Deus, nós precisamos viver orando, vigiando e perseverando. Acho que aqui é Êxodo, eu não coloquei o texto. A palavra de Deus, nós lemos assim: Moisés subiu ao monte e Deus falou com ele. E Deus falou para ele: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos seus filhos: vós tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e um povo santo. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, enquanto o povo estava caminhando ali no deserto, eles não estavam sem orar, eles não estavam sem perseverar, mas Deus deu a palavra para ele: enquanto vocês diligentemente ouvirem a minha voz, guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular. Enquanto nós caminhamos nesse deserto, que nós possamos manter o nosso compromisso com Deus, que possamos revestir-nos da armadura, que é a verdade, que é a justiça, que é a fé, que é o Evangelho, que é a palavra. Que nós possamos nos revestir de toda essa roupa que Ele nos deu. Que nós possamos manter o nosso compromisso com Deus, orando, vigiando e perseverando.
para que assim como Deus falou com o povo de Israel, enquanto vocês continuarem perseverando, vocês serão minha propriedade peculiar, particular. Assim também Deus manterá o compromisso dele conosco. As nossas vestes permanecerão incorruptíveis, santas e sendo renovadas dia após dia pelo nosso Deus. Nossas vestes não envelhecerão, nossos sapatos não serão consumidos. O Evangelho estará eternamente sobre nós. Deus derramará o maná, a revelação da sua palavra, e sustentará nossa alma. Ele continuará dando a nós água fresca, que é o Espírito Santo que nos visita todos os dias. E Ele continuará nos livrando dos calores desse mundo, das provas e das aflições e tribulações. E o fogo do Senhor permanecerá, sendo a presença do Espírito Santo, que impede a nossa frieza espiritual, que impede a frieza que assola o mundo. Será o fogo que trará para nós a revelação do Espírito Santo, que nos livra da nossa razão e nos faz andar fiéis em segurança na presença do Senhor. Vamos nos colocar de pé e vamos fazer essa oração, para que o Deus imutável, o Deus eterno, possa nos vestir com a salvação que é dele, com a fé que provém dele, com o poder, nos vestindo com roupas incorruptíveis. A palavra de Deus diz que se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o coração. A palavra também diz que Ele é que não permitirá que o seu pé tropece. Ele é o guarda de Israel que se manterá sem dormir e alerta em todo o tempo. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Pai. Te louvamos pela Tua palavra, porque ela diz em todo tempo e a todo tempo. Assim, Senhor, como o Senhor vestiu o Teu povo no deserto, assim, Senhor, como o Senhor tem nos exortado e exortou ali a igreja de Éfeso a vestir as roupas que vêm de Deus, as roupas que nos capacitam a andar, a viver nessa caminhada por este mundo. Hoje, Senhor, nós estamos aqui e te pedimos, nos capacita a perseverar no Senhor, a perseverar. Nós sabemos, Senhor, que não foram todos que chegaram à terra prometida. Daquela geração que peregrinou no deserto, apenas 2 homens com suas famílias puderam entrar na terra da promessa. Senhor, e nós queremos alcançar a promessa. Nós queremos estar contigo um dia nos céus dos céus, sentar à sua mesa, Jesus. Senhor, por isso tem misericórdia de nós hoje, Pai, porque o Senhor não muda. Pai, nós queremos vestir essas roupas, as suas roupas. Queremos ter na nossa mente a salvação e que ela não saia da nossa mente, da nossa consciência. Que a fé do Senhor, Pai, seja um escudo sobre as nossas vidas. Pai, porque nós queremos alcançar a promessa. Nós queremos estar contigo, Jesus. Nós queremos andar, Senhor, aqui quando nos aprouver. Pai, mas nós queremos, Senhor, estar contigo. Nós queremos, Senhor, chegar, Pai. Oh, Deus, experimentar, Senhor, a Tua promessa. Viver, Senhor, a bênção do Senhor nas nossas vidas. Chegar, Pai, o dia que nós nos encontraremos contigo, Pai. Oh, Deus, que a bênção do Senhor nos preserve nesses dias. Oh, Deus, que a bênção do Senhor nos preserve, Senhor, enquanto caminhamos aqui nesse mundo. Nós oramos assim, Senhor, te pedimos no nome de Jesus.